Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Lembrete a todos que é novo aqui no canal, para quem gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é uma comédia da Disney que mistura futebol americano, família e muitas confusões. Tem um jogador famoso, uma menina que aparece de surpresa e um pai que precisa aprender a cuidar da própria filha. Porque o DVD sorteado de hoje é Treinando o Papai. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Fechou? Bom, falar um pouquinho desse filme aqui. O filme Treinando o Papai, ele foi lançado em 2007. A história acompanha Joe Kingsman, um famoso jogador de futebol americano. O Joey, ele é rico, famoso e está acostumado a viver sozinho. Ele passa a maior parte do tempo treinando, fazendo festas e aproveitando a vida. Mas tudo muda quando uma menina chamada Peyton aparece na porta da sua casa e ela diz que é sua filha. O diretor desse filme aqui é o Andy Fickman, que ele também dirigiu outros filmes que vocês estão vendo aí no lado, tá? E trazendo aqui um dos grandíssimos atores, que é o The Rock, ainda com cabelo nesse filme. Antigamente ele tinha cabelo. E sério, gente, esse filme é uma comédia divertida e com uma história bem leve. Eu gosto principalmente da mudança do personagem principal. O Joe, ele começa como uma pessoa muito egoísta e preocupada apenas com a sua carreira. Mas conforme passa mais tempo com Peyton, começa a entender o que realmente significa ser o pai. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme Treinando o Papai. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando lá em cima o Dwayne The Rock Johnson, da Walt Disney Pictures, apresenta Treinando o Papai. Ele planejou o jogo perfeito, só havia um probleminha. Da Disney. Aqui está a lombada. A parte de trás. Um pouco aqui da sinopse do filme, com algumas ceninhas e bônus. A duração do filme é um pouco longa, 1 hora e 50 minutos. E a classificação é livre para todos os públicos. E o tema é relação familiar. E abrindo aqui está a arte do disco. Simplesinha essa artezinha. Simplesinha mesmo. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes. 28% a crítica e 69% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Ele também possui aqui um cardzinho, que aqui é exatamente o pôster do filme. E atrás tem a seleção de cenas, que o total são de 20 capítulos e os bônus aqui. Vou botar aqui de volta. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu teve apenas 3 trailers de outros filmes e umas introduções de Blu-rays da Disney, tá? Mas os trailers que apareceram nessa edição foi 101 Dálmatas numa edição platinada, o Aristogatas, que também é uma edição nova em DVD, e o próximo filme da Disney Pixar, que seria Wall-E. Eu adoro muito o Wall-E. Quando for sorteado eu vou mostrar o DVD, que eu tenho ele na minha coleção. Então, curtem aí o menu de Treinando o Papai.
Oi! Tchau! Ei! Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Treinando o Papai. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, falar dos personagens e também de tudo o que acontece durante esse filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa e bem detalhada que eu vou falar pra vocês do filme Treinando o Papai, começando pela sinopse. Então, bora lá começar. A história acompanha John Kingsman, interpretado pelo Dwayne Johnson The Rock, que é um famoso quarterback de futebol americano. O Joey, ele joga pelo time Boston Rebels e vive uma vida completamente dedicada ao esporte. Ele é famoso, rico e muito vaidoso, aproveitando sua vida de solteiro. O Joey, ele mora em uma enorme casa, tem uma rotina cheia de festas e está acostumado a fazer exatamente o que quer. Seu maior objetivo é conquistar o campeonato e provar que é um dos melhores jogadores da liga. Mas a sua vida muda completamente quando certo dia aparece em sua porta uma menina de 8 anos chamada Pentel Kelly, interpretada pela Madison Pence. E Pentel faz uma revelação que deixa o Joe completamente surpreso. Ela é a sua filha. Próximo capítulo, Pentel aparece na vida de Joe. O Joe não fazia ideia que tinha uma filha. Pentel explica que sua mãe, Sarah, havia sido seu antigo relacionamento. A Sarah está na África realizando trabalho humanitário e precisa que Joey cuide de Pentel por algum tempo. O problema é que Joey não sabe absolutamente nada sobre ser pai. Ele está acostumado com sua vida de luxo e com sua rotina de jogador profissional. Agora ele precisa cuidar de uma criança. E Pentel não é exatamente uma criança comum. Ela é inteligente, educada e muito madura para sua idade. Próximo capítulo. Joey não sabe ser pai. O Joey começa a perceber que cuidar de Pentel é muito mais difícil do que imaginava. Ele precisa preparar comida, ajudá-la com tarefas escolares e descobrir o que ela gosta. Pentel também começa a interferir na rotina de Joey. Ela aparece nos treinos, conhece seus companheiros de equipe e acaba fazendo com que o Joey comece a enxergar a vida de outra maneira. Próximo capítulo. Pentel e o ballet. A Pentel, ela gosta muito de balé. Ela participa de aulas e sonha em se apresentar. O Joe inicialmente não entende muito esse interesse. Ele é um jogador de futebol americano e prefere atividades esportivas, mas aos poucos começa a apoiar a filha. Esse é um dos primeiros sinais de que o Joey ele está começando a mudar. Próximo capítulo, o campeonato. Enquanto ele tenta aprender a ser pai, Joey também precisa se concentrar na temporada de futebol americano. Seu empresário e seus companheiros estão preocupados com seu desempenho. Joey precisa manter o foco porque o Boston Rebels está buscando uma grande conquista. Mas agora ele tem uma responsabilidade completamente diferente: ser pai de Pentel. Próximo capítulo. Joey começa a mudar. No começo, Joey vê Pentel como um problema que apareceu inesperadamente em sua vida. Mas com o passar do tempo, os dois começam a criar um relacionamento verdadeiro de pai e filha. Joey começa a se preocupar com Pentel. Ele passa a colocar as necessidades dela acima de algumas de suas próprias vantagens. E começa a perceber que sua vida não precisa ser apenas futebol, dinheiro e fama. Próximo capítulo. Stella. Joey também conta a ajuda de sua empresária Stella Peck, interpretada pela Kyra Sedgwick. A Stella tenta manter Joey concentrado em sua carreira, mas também percebe que Pentel está fazendo muito bem para ele.
A presença da menina acaba aproximando o Joe de pessoas que ele normalmente não teria em sua vida. Próximo capítulo, o problema com a mãe de Penton. Joe começa a acreditar que finalmente pode construir uma relação permanente com Penton, mas então descobre que Sarah está voltando. Isso significa que Penton provavelmente irá embora com a mãe. Joe percebe que se apegou muito à filha. Ele não quer perder ela. Ser pai é assim. Próximo capítulo, a apresentação. Joe decide apoiar Penton em sua apresentação de balé. Mesmo sendo algo completamente diferente do seu mundo, ele aparece para vê-la. Esse momento mostra o quanto Joe mudou. No começo do filme, ele provavelmente teria considerado uma apresentação de balé algo sem importância. Agora ele entende que é importante porque é importante para sua filha. Próximo capítulo, o grande jogo. Joe também precisa jogar uma partida decisiva. Ele está dividido entre sua carreira e sua família. Durante a partida, acontece uma situação que coloca Joe em risco. Mesmo assim, ele continua lutando. O Joe começa a perceber que ser um bom pai não significa abandonar a sua carreira. Significa encontrar um equilíbrio. E para finalizar, o final. No final, Joe consegue finalmente aceitar que Penton mudou sua vida para melhor. Ele não é mais o mesmo homem que conhecemos no começo. A relação entre os dois se tornou verdadeira. Joe finalmente entende que ser pai é muito mais importante do que simplesmente ter uma vida perfeita. E Penton também encontra em Joe alguém que realmente a ama e quer fazer parte de sua vida. E o filme ele termina mostrando que Joe conseguiu aquilo que nunca imaginou que precisava: uma família. O principal significado do final aqui é a transformação de Joe. No início, ele é extremamente egoísta, tudo gira em torno de sua carreira, dinheiro, fama e conforto. Penton aparece inesperadamente e destrói completamente essa rotina. Mas justamente por isso ela acaba fazendo o Joe crescer. Ele aprende a cuidar de outra pessoa, a ouvir, a ter responsabilidade e principalmente a colocar alguém que ama acima de si mesmo. Por isso, o verdadeiro treinamento do título não é apenas sobre futebol. É Joe sendo treinado para aprender a ser pai, por isso o nome do filme. Curiosidades. O Dwayne Johnson ele teve a ideia de fazer o John Kingsman ser um grande fã de Elvis Presley. Ele sugeriu a ideia aos roteiristas e várias peças de memorabilia de Elvis usadas no filme pertenciam ao próprio Johnson. Uma coincidência interessante, o Joey sofre uma separação no ombro no filme. Dwayne Johnson também sofreu uma lesão semelhante no ombro quando jogava futebol americano na Universidade de Miami. O cachorro Spike foi interpretado por dois bulldogs, chamados Tubbs e Tanks, esse cachorrinho aqui. Durante as filmagens, o The Rock conheceu Lauren Hashan, que mais tarde se tornaria sua esposa. O filme possui várias referências a Elvis Presley, incluindo músicas e pôsteres, algo que veio da paixão de Johnson e do diretor Andy Fickman pelo cantor. Treinando o Papai também foi um dos últimos filmes em que o The Rock apareceu creditado como o The Rock mesmo. Treinando o Papai teve um orçamento estimado de 22 milhões de dólares. O filme abriu muito bem nos Estados Unidos, arrecadando mais de 22,95 milhões de dólares no primeiro fim de semana. No total, arrecadou aproximadamente nos Estados Unidos e Canadá 90,65 milhões de dólares. Internacional foi 57,23 milhões de dólares, mas mundial foi 147,88 milhões de dólares. Ou seja, considerando o orçamento estimado de 22 milhões de dólares, foi um bom sucesso comercial para a Disney. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. O humor aqui é divertido, boa relação entre Joe e Penton, o The Rock funciona muito bem como protagonista, Madison Patsy é muito carismática, uma história bem simples e agradável, boa mensagem sobre família e responsabilidade, e as referências a Elvis dão personalidade ao personagem. Claro que também depende dos pontos negativos, como algumas situações são bastante previsíveis, o roteiro segue uma fórmula típica de comédia familiar,
E alguns personagens secundários poderiam ser melhor aproveitados, principalmente até a mãe, que interpreta a Sarah. Eu acho, na minha opinião, que Treinando o Papai é uma comédia familiar muito divertida. A grande força do filme está na dupla The Rock e Madison Pettis. Os dois funcionam muito bem juntos. O The Rock, ele consegue aproveitar bastante seu lado mais divertido, enquanto Madison Pettis é carismática como Penton. Também acho interessante ver o contraste entre Joe e a sua filha. Ele é um jogador profissional enorme, cheio de confiança e acostumado a ter tudo sob controle. Fenton, por outro lado, é uma criança que acaba colocando toda a vida dele de cabeça para baixo. O filme é previsível em alguns momentos, mas funciona muito bem como uma história de família, tá? E a nota que eu vou dar para o filme Treinando o Papai é 7. É uma comédia familiar leve, divertida e com uma boa mensagem sobre como uma criança pode transformar completamente a vida de alguém. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Treinando o Papai aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Treinando o Papai? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês gostaram mais das cenas de comédia, da relação entre Joe e Fenton, ou das cenas de futebol americano? E vocês acham que o The Rock combina com esse tipo de filme de família? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês e a nota que vocês dariam para o filme. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.